Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos dar início neste momento, então, a mais uma lição da nossa escola dominical. Eu gostaria de convidar você nesse instante a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, para que nós tivéssemos um momento de oração. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos em Tua presença neste momento, Senhor, e pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que através do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nós venhamos ter clareza, Jesus, venhamos ter conhecimento de Ti, entendimento da Tua Palavra e daquilo que o Senhor quer com as nossas vidas. Pai Santo, Pai Glorioso, nós Te rogamos que o Senhor venha se revelar a nós, através da Tua Palavra, trazendo ao nosso coração toda a grandeza do Teu amor, da Tua misericórdia, para que a Tua Palavra não fique tão somente algo preso em nossa mente, Pai, mas que principalmente esteja em nosso coração, para nós a praticarmos, para nós vivermos essa palavra, Pai. Pai Santo, Pai maravilhoso, fica conosco, nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Bom, seguindo então para a nossa lição de hoje trata a respeito de diálogo e tolerância, duas coisas importantes para as nossas vidas, que na verdade uma coisa leva a outra, né? Não tem como nós termos um bom diálogo com as pessoas se nós não tivermos tolerância, né, com as pessoas, se nós não formos tolerantes com a diferença que temos com as outras pessoas. Se quisermos, na verdade, termos um bom diálogo com quem quer que for, nós precisamos aprender a sermos tolerantes com as diferenças que as outras pessoas têm com relação a nós, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos por certo, e encontramos pessoas que têm diferença, né? Que não pensam como a gente pensa, e muitas vezes nós somos intolerantes com elas, né? Nós aprendemos com a palavra do Senhor que não é assim que Jesus agiu, e não é assim que nós também devemos agir, tá ok? Olha, o texto que embasa a nossa reflexão, ela está lá em Gênesis, no capítulo de número 11, e o versículo de número 1 a 9, que eu aconselho a você que você leia esse trecho, né, e medite sobre ele, que fala a respeito da Torre de Babel. E um outro texto da palavra do Senhor, que também fundamenta a nossa reflexão, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 13, onde acontece o Pentecostes, né? Que você possa ler esse texto, que você possa meditar sobre esse texto e ver o que ele tem a falar ao seu coração. E eu gostaria de trazer para você uma pergunta, né, para que nós pudéssemos então começar a refletir sobre esses temas, né? Você tem dificuldade em dialogar com pessoas de diferentes crenças e opiniões, né? Você, vamos assim dizer, conversa fácil com pessoas que não pensam como você pensa, né? Que tem uma opinião diferente com a sua? Isso é algo para nós pensarmos, porque se olhando para a nossa vida e a gente encontrar em nós diferença para a gente dialogar com essas pessoas, isso é prova que a gente não tem sido tolerante, né? E Jesus nos ensina diferente. Qual o objetivo do nosso estudo, né? O nosso objetivo é refletir sobre a importância da tolerância e diálogo com pessoas de diferentes culturas e crenças, destacando que amor, tolerância e respeito às diferenças e aos diferentes sempre foi um ensinamento de Jesus. Mostrar que com amor e respeito podemos anunciar a graça e a salvação em Cristo Jesus. A proposta então é analisar a ação de Deus nos dois textos que nós citamos aqui, né? O texto em que Deus trata em Gênesis com o pessoal que queria construir uma torre, e o texto em que Deus também trata com os seus discípulos com a descida do Espírito Santo lá em Pentecoste, né? Ao analisar a ação de Deus, por exemplo, em Babel, quando o diálogo levava à soberba, se você vê lá em Gênesis, no capítulo de número 11, e parte do versículo de número 4,
você vai ver assim: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Em contrastes, lá em Pentecostes, né, quando o objetivo era alcançar pessoas de diferentes culturas, nós vemos escrito lá em Atos 2:8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Diálogo e tolerância, esse é o assunto que nos importa neste momento. A palavra diálogo, ela vem da fusão de duas palavras gregas, dia e logos. Dia pode ser traduzido como através, enquanto que logos assume vários significados, como palavra, expressão, significado. Diálogo é a interação entre os indivíduos. Quando a gente começa a interar, né, com outras pessoas ou com outras pessoas, então a gente está começando um diálogo. E diálogo é a premissa para a convivência. Por meio dele nos colocamos no mundo, interagimos e nos transformamos, né? Dialogar não é falar, mas principalmente também é ouvir, né? Então, se algo que nós precisamos aprender para que a gente possa viver bem no mundo e na sociedade que nós estamos, nós precisamos aprender a dialogar com as pessoas, né? E para além de conceituação da palavra diálogo, há um outro desafio, né, que é dialogar. Às vezes entender o que significa a palavra diálogo é fácil, mais difícil às vezes é colocar esse diálogo em prática, né? Há diálogos e diálogos. No entanto, quer positivos ou negativos, autoritários ou empoderadores, são eles que estabelecem as nossas relações sociais. Seja qual for o diálogo que nós temos, né? Seja qual for o diálogo que acontece com os outros, é eles que vão estabelecer as nossas relações sociais, de uns com os outros, né? Os dois textos desta lição se referem respectivamente a Babel e Pentecostes. A ênfase da nossa abordagem é pensar em como dialogamos entre nós, membros da mesma comunidade de fé, e com outras pessoas fora do nosso convívio, ou fora do nosso arraial, né? Nossa proposição é que em tempos de Babel, para fazermos uma alusão aos tempos que vivemos hoje, porque se formos pensar, se formos refletirmos, hoje vivemos em uma verdadeira Babel, né? Em que muitas pessoas falam diversas coisas, diversos assuntos e pouco se entendem. É assim que está a nossa sociedade hoje, né? Temos o desafio de dialogar como em Pentecostes. Pentecostes, né? A festa que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus, que ficou marcado para sempre na história da humanidade. Foi nesse dia, quando as pessoas reunidas dialogavam, louvavam e oravam, que se cumpriu a profecia anunciada no Antigo Testamento. Se você for ler lá em Joel, no capítulo de número 2, e do versículo de número 28 a 32, você vai ver a respeito da profecia que tem, quando Deus promete enviar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. É um texto muito bonito, né? E a palavra do Senhor coloca como evento de Pentecostes o cumprimento dessa palavra, né? E Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Então, o Espírito inundou a vida humana em Pentecostes. E há quem afirme que o Pentecostes é a redenção da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída ao mesmo tempo em que a cidade. As pessoas que lá chegaram se apropriaram de uma terra, desenvolveram suas tecnologias e se iludiram a achar que teriam o controle sobre tudo. Nessa construção estavam implícitos a autopromoção, a onipotência e o egoísmo, pois queriam se fechar em si mesmo, ter posição de privilégio em relação às outras pessoas e se encerrar em seu universo, viver em uma redoma. Queriam viver um isolacionismo, né? Eram eles fechados em uma redoma e ninguém mais poderia penetrar
a bolha a qual eles haviam criado para sobreviver. Talvez esse fosse o grande mal que havia acontecido ali com o povo que queria construir aquela torre de Babel e queria se fechar em si mesmo e não queriam se abrir à comunicação, ao diálogo com as outras pessoas. Interessante perceber, né, que o desejo, quando você lê o texto lá em Gênesis 11, né, é expressado ali no versículo de número 4 que havia um desejo, né, que eles diziam assim: olha, nós vamos construir uma torre e vamos subir aos céus, né? Mas não era para ver Deus, e sim para se autopromover. Eles não queriam chegar até os céus para contemplar a grandeza de Deus, mas sim para se autopromover. A intencionalidade nada tinha a ver com a sua fé ou expressão de religiosidade. Foi Deus que desceu, como em Pentecostes, para ver a cidade e a torre, e ao que parece, não gostou do que viu. Se pensarmos na cidade como a nossa sociedade, percebemos que os valores que motivaram a construção daquela torre ainda estão presentes e ditando a forma das pessoas verem, falarem e viverem. Ou seja, muitos dos sentimentos, das ações, né, que os homens tinham naquela época de construir algo que não era para a glória de Deus, mas era para a glória do próprio ego, ainda acontece nos dias de hoje, na nossa sociedade, em que as pessoas não estão interessadas em construir algo que seja realmente de diálogo uns para com os outros. Muitas vezes, tão somente fica na questão das pessoas fazerem algo para impor a sua grandeza, impor a sua, né, o seu ego. Obviamente que não há problema nenhum, né, a busca de realizações pessoais. O problema está em achar que a vida, ela tão somente se encerra nesses projetos, né? Quando a gente luta ou a gente se esforça para construir coisas que é tão somente para engrandecer o nosso ego, quando a gente se limita a pensar assim, obviamente aí é que está o problema, porque ele não reflete a grandeza, né? Não reflete a imagem de Deus. Quer dizer, não tem problema nenhum nós buscarmos realizações pessoais se essa realização pessoal, essa realização profissional está conectada com Deus, com a família, com a igreja, com a sociedade e com o planeta. Quando nós buscamos nos realizar profissionalmente, quando nós procuramos nos realizar, né, ter uma vida realizada, não tem nada de errado, quando Deus é o centro dessas realizações, né? E quando eu digo Deus ser o centro dessas realizações, é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, é aquilo que a palavra do Senhor nos coloca como princípio de vida, né? É amor, é justiça, é fraternidade, né? É sermos bondosos, é sermos misericordiosos. Quando a gente fala em ter nosso projeto de vida alinhado com a vontade de Deus, é isso, né? É tudo aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, a forma como Deus age, a gente procurar agir da mesma maneira, né? Então, e nós podemos dizer assim que o nosso diálogo com as pessoas, o nosso relacionamento, a nossa interatividade com as pessoas, ela nunca pode se basear naquilo que aconteceu em Babel, na Torre de Babel, né? Vamos assim dizer que o nosso diálogo, a nossa interatividade com as outras pessoas, elas devem estar ligadas com aquilo que aconteceu no Pentecostes. Difícil tarefa essa nossa, é verdade. Em meio às demandas da cidade e projetos pessoais, nosso coração deve estar compromissado na tarefa solidária de colaborar para que as outras pessoas encontrem Cristo. A igreja, ainda que inserida na sociedade, não pode se deixar seduzir ao ponto de se tornar uma torre. Isso nos isola. E, diferente disso, precisamos ser um espaço transformador e de acolhida. Nossa missão não é construir uma torre que nos leve até o nosso ego, mas uma ponte que nos dirija ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus desceu lá em Gênesis, né, e no capítulo de número 11, quando Deus
foi para ver a construção que as pessoas estavam fazendo, né? A palavra do Senhor deixa explícito que já havia povos dispersos e várias línguas, né? Aí a confusão que surge a partir da intervenção de Deus se dá em relação à linguagem. Se definirmos linguagem como uma prática social interativa, podemos inferir que Deus confundiu a forma deles se relacionarem. Aquela linguagem única era algo muito ruim. Com a ação de Deus, eles passaram a não se entender, mas cada um foi viver outras experiências, saíram do mundo da sua torre. Nessa parte do texto, eles nos leva a refletirmos sobre a ação de Deus. Às vezes alguém pode questionar e dizer assim, nossa, mas por que Deus se manifestou para confundir as pessoas, se Deus não é Deus de confusão, é Deus de unidade? Mas vale a pena a gente analisar o contexto em que aquelas pessoas estavam vivendo, né? Elas queriam construir a sua cidade, construir essa torre, né? Tão simplesmente para que elas pudessem inflamar o seu ego, ser um povo separatista, né? E isso era algo muito ruim, né? Porque prendiam as pessoas a uma só, vamos assim dizer, a uma só experiência, né? Prendiam as pessoas a ficarem presas no seu mundo, de enxergar as coisas como elas queriam ver. Isso, de certa forma, as aprisionava. E Deus agiu sobre eles, né? Trazendo que eles ficassem, vamos assim dizer, confusos e já não se relacionassem mais com uma só linguagem, vamos assim dizer, e todos foram dispersos, né? E cada um foi ter a sua experiência de vida, foi viver a sua individualidade, né? Isso é uma outra coisa muito importante. Às vezes a gente quer viver a nossa individualidade presa dentro de uma redoma, sem muitas vezes ser tolerante com os outros para aceitar as diferenças que temos com os outros, né? Eu creio que o mais importante e um desafio para a nossa vida hoje é a gente viver a nossa individualidade inseridos em meio a uma sociedade, a uma comunidade, né? Eu tenho a minha individualidade, mas a minha individualidade não deve ser a barreira para eu dialogar com as outras pessoas. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, né, lá em Atos, no capítulo do nosso texto que nós vimos lá, no capítulo de número 2, que Deus desceu em Pentecostes, ele encontrou pessoas disponíveis que aguardavam as ordens para a construção do seu projeto, né? E qual era o projeto de Deus? O reino de Deus, o alcançar as pessoas, o trazerem, né, as pessoas, aqueles que ouvissem a voz do Evangelho e se achegassem a Deus, né? Que fossem participantes das boas novas. E quando o Espírito Santo ele desceu lá em Pentecostes, né? Ele encontrou pessoas disponíveis, pessoas que estavam dispostas, pessoas que estavam, vamos assim dizer, de certa forma até ansiosas, aguardando, né, a presença, a vinda do Espírito Santo, para eles poderem fazer aquilo que eles já estavam ordenados para fazer. Lembrando que Jesus havia dado uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem era para que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Havia uma ansiedade santa, né, que esse poder descesse, que esse Espírito viesse, para que eles pudessem então sair e fazer a obra de Deus. A manifestação divina, a manifestação de Deus, não é para confundir, né? Com o simbolismo das línguas de fogo, Deus veio dialogar e impulsionar as pessoas a dialogarem e se entenderem. Assim aconteceu. Os discípulos que ali estavam começaram a falar em diversos idiomas sobre as grandezas de Deus. Para além da polifonia das línguas, a linguagem do amor de Deus era anunciada e as pessoas entendiam, né? Naquele texto de Atos, no capítulo de número 2, onde tem a descida do Espírito Santo e o Pentecostes, né? Deus prova que, além de ser pessoas diferentes, que tinham diversos idiomas, né, e que tinham diversos entendimentos sobre a vida, de como a vida acontecia, o que ficou claro ali, o que ficou, vamos assim dizer, implícito ali, é que eles começaram a entender a grandeza do amor de Deus, e isto é que nos interessa, né? Não nos interessa
corrigir ou formatar pessoas que sejam de acordo com como nós pensamos, né? Não nos interessa a gente formatar as pessoas para ser de acordo com aquilo que a gente tem como certo para as nossas vidas, mas nos interessa fazer com que as pessoas entendam, né? Que as pessoas aceitem e vivam o grande amor de Deus, porque Deus é quem vai formatá-las, Deus é quem vai transformá-las, é a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas é que vão transformá-las. E isso começa com a pessoa entendendo, percebendo que Deus as ama, que a morte na cruz do Calvário não foi uma mera aparição de Deus aos homens, né? Mas sim foi um ato de amor em que Deus se colocou para sacrifício daqueles que Ele ama, que somos nós, os seres humanos. Então, a linguagem em Babel era única. Não favorecia o diálogo com quem não estava na cidade, né? Lá em Babel, na Torre de Babel, naquele momento, né, a linguagem se tornou única porque só ficou numa redoma fechada, numa bolha fechada entre eles. Quem não era da cidade não poderia ser participante, quem não era daquele grupo não poderia ser participante, né? Então, não favorecia o diálogo com quem estava fora da cidade. Ao que parece, ela se apresentava sob forma de um monólogo opressor, explorador e enganoso, que promovia um projeto de vida egoísta, centrado em si mesmo. De fato, era preciso confundir essa linguagem. Por mais alta que fosse a torre, nunca chegariam a Deus dessa forma, pois nos aproximamos dele apenas pela sua graça, e quando isso acontece, percebemos a necessidade de amar e dialogar com outras pessoas. Lá no acontecimento da Torre de Babel, o domínio de tecnologias avançadas apontava para um conhecimento técnico privilegiado. Quem propunha o diálogo, quem trazia a mensagem do que fazer e como fazer, tinha um conhecimento formal e de destaque social. As técnicas de construção eram refinadas, sabedoria vinda da Mesopotâmia. E lá em Atos, no momento da descida do Espírito Santo, quem falava naquela ocasião, quer dizer, os grandes protagonistas daquela ocasião, quando desceu o Espírito Santo em Jerusalém, no Pentecostes, eram discípulos, né? Eram galileus. E o que isso significa? Que galileus eram pessoas de periferia, do interior, sem muita instrução formal. Isso tornou o episódio mais surpreendente ainda, porque era gente simples que, guiada pelo Espírito Santo, anunciava algo que as pessoas de várias partes do mundo, de diferentes graus de instrução e posições econômicas, puderam entender. Entre a admiração e o espanto, havia no coração de quem era temente a Deus a disposição de ouvir e se aproximar da mensagem do Evangelho. No entanto, havia também quem não estava disponível para ouvir, dialogar e se comprometer. Por isso, desprezava o que estava acontecendo e até loucura falava. Diziam, estão bêbados, né? Era bebedeira, e não era bebedeira, estava muito cedo. Comer e beber tão cedo não era parte do costume judaico. No diálogo em Pentecostes, houve temor, obediência e disposição em dialogar com gente diferente. Talvez esse seja um item que esteja faltando em nossa vida, né? A disposição de dialogar com gente diferente, a disposição da tolerância, de tolerar pessoas que não pensam como a gente, né? E que muitas vezes a gente coloca ali um muro, uma barreira de separação, e a gente não faz com que essas pessoas conheçam o amor de Deus e possam se aproximar de Deus assim. Lá em Pentecostes, lá em Jerusalém, naquele momento, houve um cuidado com o que era dito, reconhecimento de que a sabedoria humana pouco vale diante da sabedoria divina. É assim que devemos agir. E para nossa conclusão, né, para nós refletirmos, a gente olhando para o nosso mundo hoje, contextualizando, né,
aquilo que a gente olha das informações que nos chegam através das mídias sociais, dos telejornais, a gente sabe que vive em um tempo de muita intolerância, né? As pessoas se ofendem com opiniões diferentes e até mesmo se agridem por isso. Precisamos nos dispor para dialogar mais e que seja o nosso diálogo um reflexo do que aconteceu em Pentecostes. Uma coisa temos por certo: a graça de Deus entre nós, por meio da revelação bíblica, pode nos encher de humildade e compaixão para ouvir, e também de coragem, respeito e misericórdia para falar. Nós vivemos em um tempo de muita intolerância, de pessoas que às vezes veem pessoas porque estão com o cabelo penteado de um jeito diferente, já comendo, e com essas redes sociais, onde às vezes a pessoa posta uma coisa que ela acha interessante, os intolerantes às vezes já começam a criticar, quando nós encontramos muitas vezes pessoas e a gente começa a falar de Jesus, as pessoas às vezes não têm muita tolerância porque não aceita falar de Jesus, só aceita se a gente falar de Jesus do modo que ela conhece ou que ela aceita, e também o vice-versa é válido, quando as pessoas vêm falar até nós às vezes a respeito de Cristo, às vezes a gente só aceita quando ela fala aquilo que a gente quer ouvir, Então, neste mundo de muita intolerância, nós precisamos aprender com Cristo a sermos tolerantes, a dialogar, Nós temos que aprender com a presença do Espírito Santo em nossa vida a dialogar com as pessoas, a sermos tolerantes com as pessoas, trazê-las a conhecer Deus para que possam viver cada dia mais o amor de Deus e assim estarem verdadeiramente livres, para poder então viver. Aí eu gostaria de trazer uma questão que você refletisse, que você pensasse a respeito disso que nós comentamos hoje, e fazer uma pergunta para você, que ações nós podemos desenvolver para diminuir a intolerância e melhorar a convivência a partir da família e da igreja, A pergunta é assim: o que você acha que você pode fazer, para que a sua convivência com as pessoas, a sua convivência com aquele que está do seu lado possa ser melhor, O que você pode fazer? Qual atitude você deve tomar, para que você possa ter um bom relacionamento, um bom diálogo com as pessoas da sua família? Não é muito difícil a gente encontrar pessoas da própria família, que não conseguem dialogar umas com as outras, os pais que não conseguem dialogar com os filhos, os filhos que não conseguem dialogar com os pais, E lembrando que quando nós falamos de dialogar, nós estamos falando de a pessoa falar e a pessoa também ouvir, a pessoa saber falar e a pessoa também saber ouvir. Um diálogo nunca ele é monólogo. Não sou só eu que falo e só eu que dou as ordens, eu tenho que saber ouvir, Às vezes a sua situação familiar, às vezes, vamos assim dizer que muitos problemas familiares podem ser facilmente resolvidos quando a gente se dispõe a ser mais, vamos assim dizer, intolerante, e estarmos dispostos também mais ao diálogo, menos da gente ser tolerante com as pessoas, ter mais tolerância com as pessoas e sermos mais abertos ao diálogo, tá ok? Nós vamos orar neste momento, pedindo para que Deus realmente possa nos abençoar e fazer com que a nossa mente e o nosso coração se abra, para que a gente realmente possa saber expressar o amor de Deus na nossa família, na sociedade, no meio da sociedade que nós vivemos, para que realmente nós tenhamos uma vida abençoada. A vida abençoada não é só quando a nossa conta bancária está alta. A vida abençoada não é só quando a nossa casa é boa e temos 2, 3 carros em nossa garagem. A vida abençoada é quando a gente realmente sabe viver a felicidade na presença de Deus.
Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Senhor, por esse momento em que podemos refletirmos na Tua Palavra. E o que eu peço neste momento, ó Deus, é que o Senhor possa estar abençoando, nos abençoando, Senhor, para que nós possamos compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Porque quando o nosso coração compreende, quando o nosso coração entende qual é a Tua vontade, Pai Santo, tudo fica mais fácil. Nós não precisamos ficar brigando com nós mesmos, ó Deus. Quando a Tua vontade chega na nossa mente, Senhor, a dificuldade é maior. Mas quando a Tua vontade, Senhor, ela traspassa a nossa mente, ela chega ao nosso coração, e nós reconhecemos que fazer a Tua vontade é melhor, Pai Santo, tudo fica mais fácil. A alegria, a paz e o amor do Senhor invade as nossas vidas e os nossos corações e nos tornamos pessoas mais gratas, pessoas de melhor relacionamento, de melhor diálogo com aqueles que estão ao nosso redor. Pai Santo, que o Senhor esteja abençoando cada vida, que o Senhor esteja movendo as Tuas mãos, ó Deus, em favor do Teu povo, para que o Teu povo possa saber expressar a Tua vontade, expressar, ó Deus querido, aquilo que Tu és, ó Deus. Pai Santo, Pai maravilhoso, é assim que eu oro e entrego tudo em Tuas mãos, para que seja feito sempre a Tua vontade. Oro em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Fiquem com Deus.